Oi, bom dia. Liga o vídeo, não liga o vídeo, Antônio Alberto? O que é que você prefere? A mim, tanto faz. Como é? Precisa ter vídeo? Às vezes o professor fica. O vídeo pode ser só no slide. Se quiser que ligue vídeo, meu vídeo, no caso. Se eu entendi bem, você basicamente vai passar os slides e fazer os Isso, seus comentários e sua apresentação. Você deve ficar bem à vontade como você quiser. Se quiser, você pode aparecer tá. também. Eu vou Acho aparecer um que, pouquinho, se não acho que carregar. é as pessoas conhecer que não se conhece É, você, entendeu? Eu devo até está fazer bem. uma breve introdução, Deixa eu até botar para aqui. me apresentar. A Ah, professora Adriana Latado é uma professora do Departamento de Medicina, vem trabalhando comigo já há muito tempo. Desde que a gente começou o nosso núcleo de medicina baseada em evidência do hospital, a professora Adriana Latado tem participado. Ela era apenas médica naquela época, né? Hoje ela é médica e professora também, mas ela já entrou no hospital como médica e como cardiologista. De forma que dessa nova geração, das pessoas mais interessadas e com formação nessa área de epidemiologia, foi minha orientanda, né? E tem conhecimento de epidemiologia, que é um dos fundamentos importantes da medicina baseada em evidência, e tem conhecimento muito bom de clínica médica e de cardiologia, que são fundamentos também da medicina baseada em evidência. De forma que eu vou passar a palavra para a professora Adriana Latado Lopes, ou Lopes Latado. Lopes Latado, é. Ou só Latado, tá bom também. Bom dia a todos. Agora a gente conseguiu ajeitar o vídeo aqui. Estou na salinha do hospital. Não sei se o som está saindo bom, se está dando ressonância. Eu Eu estou queria ouvindo agradecer, bem. tá bem, né? Eu queria agradecer aí o convite do professor Antônio Alberto, assunto que é o nosso dia a dia, né? Na assistência, no ensino, né? E de residentes. Nós temos também uma disciplina optativa de cardiologia. E, enfim, vamos ver se eu consigo atender. É lógico que tem sempre uma intenção, as disciplinas. Eu acho que eu mais ou menos bem qual era a intenção principal do professor Antônio Alberto, o grupo que está mais voltado à disciplina de MBE nesse formato, mas fico aberto aí para dúvidas e, enfim, vou estar com uma apresentação aqui na própria sala da RNP. Se eu puder, se der tempo de olhar o chat, esclarecer alguma dúvida, a gente vai, tá? Eu sei que tem uma heterogeneidade aí, né? São vários semestres, a disciplina de prática assim também, são semestres distintos, então pode ser que uma coisa ou outra esteja um pouco a mais para o entendimento completo, digamos, de alunos que são do primeiro e segundo ano. Mas eu vou tentar não especificar demais para ver se a gente consegue fazer uma coisa mais homogênea, né? Vou deixar para a minha apresentação um pouco mais, ela pequena, vocês podem ampliar aí, né? Porque aí eu fico vendo o chat do jeito, senão eu perco o chat. Bom, então esse caso clínico foi um que eu já tinha encaminhado para o São Antônio Alberto, acho que ele disponibilizou para vocês antes. Um caso clínico relativamente comum dos pacientes que a gente acaba atendendo nas unidades de emergência, tanto unidades hospitalares, o que a gente chama o pré-hospitalar fixo, ou até o pré-hospitalar móvel, que é o SAMU, por exemplo, né? O pré-hospitalar fixo são as UPAs, antigamente os postos de saúde, hoje seriam as UPAs. E que, por exemplo, um paciente do sexo masculino, 62 anos, hipertenso, diabético, já há alguns anos, e que iniciou uma dor retroesternal a 2 horas do atendimento, tipo peso, com irradiação para membros superiores, associada a náusea e sudorese. No passado recente, uma história recente médica, ele disse que percebeu que há 5 dias estava com uma dor semelhante, um pouco menos intensa, que acontecia nas atividades cotidianas. Caminhar para o trabalho, subir uma escada, que ele não deu muita importância, porque ela passava rapidamente com repouso, após 15 a 20 minutos. Já vinha em uso para o tratamento de suas morbidades, simvastatina, 40 miligramas. Se houver dúvidas sobre os medicamentos, por favor, perguntem. Simvastatina é um medicamento muito utilizado como grupo das estatinas para a redução do colesterol, especialmente colesterol total e LDL colesterol. Nalapril, que é um inibidor da enzima conversora da angiotensina, como classe de antipertensivo.
mas que é usado para outras condições, como insuficiência cardíaca sistólica, pacientes com proteinúria, enfim. Anlodipino, os canais de cálcio que a gente diz de hidropiridínicos, que tem uma ação mais periférica. Clortalidona, um diurético tiazídico-like, que funciona como tiazídico, dá uma vasodilatação arteriolar. Metformina XR, esse é um medicamento antidiabético, né, que atua na resistência à insulina. Glifazida, que também é um antidiabético, uma sulfonilureia, que é utilizado já há muito tempo, de uma ação mais curta do que as primeiras sulfonilureias. O paciente chegou à emergência eupineico, lúcido, orientado, com faces de dor, aquela dor aguda, né? A gente percebe um pouquinho de palidez cutânea na face, um pouquinho de sudorese, um pouco hipertenso, admissão, 147 por 98 milímetros de mercúrio, APA no braço, frequência cardíaca de 95 batimentos, temperatura normal, frequência respiratória normal. Não havia alterações no exame físico, exceto pela presença de uma quarta bulha, que é o que a gente chama de reforço pré-sistólico. Ela acontece um pouquinho antes da primeira bulha. As bulhas extras, né? A gente tem B1, B2, são os fechamentos das válvulas atrioventriculares e B2, ventrículo arteriais, e as bulhas extras, 3 e 4, são sons diastólicos. B4 é um pouquinho antes da B1, B2 um pouquinho depois da B3, um pouquinho depois da B2. Aí, rapidamente, pelo quadro clínico, aqui eu vou chamar a atenção sobre dor torácica, que a gente tem que olhar quando a gente tem uma suspeita de dor isquêmica, dor torácica com características de isquêmica. Então, sintomas autonômicos associados, sudorese, palidez, náusea, pressíncrope, palpitação. Irradiação da dor torácica ou dor torácica isoladamente, antes até da irradiação, ela não tem uma acurácia boa para o diagnóstico da dor isquêmica, mas quando ela vai se associando aos sintomas tipo isquêmicos, sintomas ou sinais, isso vai melhorando o seu poder de predição, bem como a própria irradiação da dor, que também não tem nenhum poder mágico para dizer se a dor é mais ou menos, mas, por exemplo, nas coortes que avaliaram dor torácica, a irradiação para membros superiores é a característica, talvez, de mais contribuição para a dor torácica, a emergência parecer ser isquêmica. O professor Antônio Alberto citou aí que vai falar de testes diagnósticos e razão de probabilidade, o likelihood ratio da irradiação para membros superiores, embora não seja muito boa, ela é, entre as outras, junto com a irradiação para o pescoço, uma característica importante. O paciente tem fatores de risco, vejam bem, ele tem hipertensão, ele tem diabetes, sexo masculino, idade de 62 anos, então maior que 55. Né? Ele tem uma história prévia que muitos pacientes, e às vezes nós da área da saúde, subestimamos. Ele vinha 5 dias com a dor torácica diferente, as atividades cotidianas. Eu brinco muito com os residentes, está anunciando, não pode deixar passar os sinais. E o paciente percebeu que ele melhorava depois. E, às vezes, a instabilização de uma placa acontece assim. Às vezes, ela vem direto com infarto agudo, às vezes, dá morte súbita com uma apresentação, e, às vezes, é uma angina instável, porque toda angina de recente começo ela é instável por conceito, mesmo que ela seja uma angina que não vai dar um infarto, aquela que só que o paciente progrediu uma placa que ficou muito grave, uma placa que obstrui o enchimento sanguíneo, a perfusão coronariana naquela região. Mas mesmo que não tenha estabilização, quando é de recente começo, e a literatura define, baseado nos estudos, que recente começo é menor que 2 meses, às vezes menor que 3 meses, considere como uma potencial instabilidade. E muitas vezes evolui assim, como esse caso. O paciente fez uma dor em repouso que durou aí, está durando 2 horas. Na emergência, o pessoal preocupado rapidamente fez um eletro e a gente tem um indicador aí de boa qualidade de assistência às emergências, do atendimento de dor torácica, que é obter um eletrocardiograma dentro de 10 minutos. Isso está associado a melhores resultados, especialmente quando o eletrocardiograma é suspeito, e aparece esse traçado. Vocês aí podem sugerir alguma coisa? Talvez os alunos de terceiro, 4º ano, alguma alteração? Dá um tempinho rápido, senão a gente... Luci está digitando aqui. A gente vê que o ritmo é sinusal. Depois vocês vão fazer disciplina de cardiologia, tá? Quando ela tiver inicial, estou esperando que a gente tenha uma oficina de eletrocardiograma de novo. Tem um supra de ST, né? Exatamente. O que o Luci está chamando a atenção
é que existe, anterolateral viria até V5, V6, viu, Luci? V5 a gente tem dúvidas, porque tem uma oscilação aqui da linha de base, né? O traçado sobe. V6 não me parece, mas a gente tem aqui, olha, em V1, V2, V3 e V4. O que o Luci quer dizer é que o ST, que é esse segmento que vem depois do QRS, é essa onda maior, deixa eu botar aqui, para vocês aparece uma bolinha, uma setinha, eu estou mostrando assim, essa bolinha é grande, uma bolinha, né? Então, aqui a gente tem que a linha de base, que é essa que está aqui, que vocês estão vendo, ela deveria, na hora que o QRS acaba, que é esse traçado que começa subindo, e ele não abaixa, ele se emenda para a onda T, ela está lá em cima. Aqui a gente tem um supra aqui de uns 3 milímetros ou mais, né? Então, assim, isso é diagnóstico, acima de 1 milímetro, nessas derivações acima de 1,62, a depender se é homem ou mulher mais jovem, homem mais jovem ou então mulher. Mas aqui a gente tem um inquestionável supra de ST patológico, que está dando quase 5 milímetros, é dessa linha daqui até o finzinho dessa onda reta que sobe, ia descer, mas aí a onda T puxa ela para cima. E a gente tem isso em V1, em V2, em V3, em V4, configurando a parede anterior, para alguns autores anteroseptal, porque pega V1 também, mas anterior talvez seria a melhor definição, e o eletrocardiograma com comprometimento de derivações parecidas, e aqui elas são parecidas, né, elas estão juntinhas e fazem uma parede, nos ajuda inclusive a prever qual é a artéria coronária que está ocluída ou quase ocluída. Esse é um exemplo de infarto agudo do miocárdio com supradesnível de segmento ST, onde praticamente todos os casos têm artéria coronariana relacionada ao infarto ocluída, 100% fechada, seja no terço proximal, seja no terço médio, seja no distal. Em alguns poucos casos ela está quase ocluída, mas a gente considera aqui que o que a gente vai encontrar é fazer uma artéria fechada, aquela relacionada a essa área que está sofrendo, e aí o procedimento, a partir daí, vem baseado nesse conceito. Bom, um pouquinho de epidemiologia sobre as doenças isquêmicas do coração, eu sempre acho importante. A doença isquêmica do coração, hoje chamada síndromes coronarianas, tanto a crônica como a aguda, essa nomenclatura tem mudado aí nos últimos anos, especialmente para a crônica, respondem pela primeira causa de morte e deficiência nos países desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento, que aqui eu vou chamar de baixa e média renda, ela também já é uma causa líder de morte na maioria deles, à exceção em países com a pobreza extrema, região subsaárica, onde a gente tem outras causas de mortalidade que podem fazer o indivíduo nem envelhecer para começar a ter uma maior incidência de evento coronariano. A mortalidade, apesar disso, ela tem diminuído nas últimas décadas. Eu estou usando mortalidade aqui, mais adiante vocês vão ver que é meio como letalidade, porque na literatura a gente vê usar, a gente sabe que são situações semanticamente diferentes, né? Mortalidade, população, letalidade, a morte pela doença, mas, enfim, vou usar mortalidade com o termo geral e o termo mais específico relativo à severidade da doença mesmo, tá? Então, a mortalidade tem diminuído nas últimas décadas e algumas hipóteses e confirmações, eu acho que a gente já pode ver, existem, né? Existe um controle dos fatores de risco nos últimos 30 anos, principalmente, aí fatores de risco para aterosclerose, principalmente hipertensão, diabetes, dislipidemia, campanhas anti-tabagismo, ainda é um problema o tabagismo, mas de toda sorte parece que em muitos países a prevalência do uso tem caído. Tratamento efetivo das síndromes agudas e crônicas, especialmente aqui as agudas, então infarto, e no caso da doença isquêmica do coração, o tratamento da fase aguda eficaz e efetivo, diminuindo a mortalidade hospitalar e a mortalidade a longo prazo, porque tem tratamento de longo prazo. A exceção aqui ainda ficam para os 40% a 50% dos pacientes que falecem na primeira hora do infarto agudo do miocárdio. Então, é aquele paciente que faz fibrilação ventricular, como a gente diz, primária. Esse não consegue chegar no hospital. A gente não consegue chegar nesses pacientes ainda, que é quando a arritmia maligna ela se estabelece dentro da primeira hora do evento. E também a redução da incidência das síndromes agudas. Então, eu tenho a síndrome aguda, trato bem, morre menos por ela. Mas parece que em vários países tem acontecido uma redução na incidência da síndrome coronariana aguda, especialmente no infarto com supra, que tem a ver com o controle dos fatores de risco de aterosclerose, estilos de vida mais saudáveis, mas principalmente o controle farmacológico
de algumas condições de fator de risco, que é o que as evidências nos mostram. Aqui é um slide, essa publicação ela é gratuita para todo mundo, né? O Heart and Stroke, que sai todo ano, o American Heart Association, mostrando como é que acontece ainda, isso já tem anos que é assim, né? A incidência de primeiro infarto na população. E aí, aqui está fatal ou não fatal. Está estratificado aqui por sexo, né? Homens e mulheres, e por raça e etnia, ainda classificado brancos e negros. A gente vê que a raça etnia negra ela tem um impacto mais forte na ocorrência do primeiro infarto, então a gente tem uma curva para homens negros mais íngreme, começando mais cedo, e para mulheres brancas seriam aquelas que teriam um impacto menor, como está organizado lá essa distribuição de raça etnia nos Estados Unidos da América. Mas, de toda sorte, a gente ainda interpreta que a partir de 50 anos aumenta a incidência e toma uma forma mais íngreme a partir dos 50 anos em homens e a partir dos 60 anos em mulheres. Tá? Essa é como a distribuição acontece. Aqui mais um gráfico mostrando a incidência de infarto, agora também não só por idade intervalada, que é a cada 10 anos, mas por sexo e também por raça e etnia, mostrando o crescimento com a idade, no caso da incidência. Homens ainda ficam na frente de mulheres, né? Excepcionalmente, isso acontece com a prevalência, que as mulheres têm maior sobrevida, então isso impacta também na prevalência dessas doenças crônicas. No Brasil, a gente tem algumas publicações, especialmente envolvendo capitais, mas, em geral, no Brasil, a gente vê também uma mortalidade por doença isquêmica do coração em curva descendente, né? Como a gente observa aqui, esse dado, na verdade, foi até 2014, 2015, mas há plotando aqui a curva, a linha de relação, de correlação da mortalidade por doença isquêmica pelo ano. Isso não é verdade, provavelmente, em todos os estados brasileiros. Recentemente, com dados, logicamente, agregados, dados secundários, a gente fez uma análise exatamente de doença cardiovascular na Bahia com doença isquêmica, e a gente não vê essa repetição de queda na mortalidade, e isso já tem sido relatado também em alguns países europeus, onde a incidência e a prevalência de doença isquêmica do coração são mais intensas, como nos países nórdicos. O diagnóstico, rapidamente, só citando que além do quadro clínico e do eletro, a gente olha marcadores de necrose. A gente não espera marcadores na hora de tomar condutas, mas a gente olha para eles e sabe quem são os marcadores que nos interessam. A gente tem os clássicos CK-MB e CPK, que hoje já não tem indicação de sua realização, mas hoje o que a gente foca muito é na troponina, que são proteínas do cardiomiócito ligadas à contração miocárdica, que quando ocorre uma lesão miocárdica, a lesão isquêmica, a mais clássica, ela se eleva e pode se elevar muito a depender da extensão, e se eleva principalmente a partir mais precocemente do que as outras utilizadas até 20 anos atrás. Então, a gente tem até 3 horas, o ensaio clássico de troponina se eleva, tanto a troponina T como a troponina I, e se mantém durante dias elevado em queda progressiva, se não houver novo evento, né, sucedendo aquele evento do infarto, mas os ensaios de alta sensibilidade têm melhorado mais ainda. E hoje a gente tem de muito alta sensibilidade, que nos ajuda muito em tornar a troponina sensível, 100% de sensibilidade praticamente, a gente acaba perdendo um pouquinho na especificidade. Os ensaios de muito alta sensibilidade, eles se elevam dentro das primeiras 3 horas, mas se elevam até na primeira hora. A gente tem protocolos de emergência de muito alta sensibilidade, protocolo 0,1 hora e protocolo 0,2 horas, a depender da questão logística da unidade. Então, isso ajuda bastante a você não identificar quem está infartando, no entanto, a gente tem várias condições que podem elevar mais modestamente a troponina. Aqui rapidamente, para a gente acabar essa parte, a gente vê esse gráfico, mostrando que a diferença óbvia é que no caso do infarto agudo do miocárdio, a gente tem um delta de elevação de troponina e uma queda lenta, enquanto que outras condições que elevam troponinas de alta sensibilidade, ensaios de alta sensibilidade, você não encontra esse delta, você detecta elevado, ele persiste ao longo do dia, ao longo das semanas, desculpa, e depois aqui ele vai acabar reduzindo em algumas condições desse limite um pouco elevado, como no caso que pode acontecer no paciente com doença renal crônica avançada. Aqui é um slide de vários motivos outros que não infarto,
que eu posso ter elevação de troponina, especialmente nos ensaios de alta sensibilidade, e que isso deve ser considerado na interpretação do marcador, quando eu estou certamente com alguma dúvida, que eu não instituí ainda o tratamento, essas elevações não são intensas e não a delta, onde eu tenho uma explicação, posso ter explicação alternativa para a elevação do marcador, tá certo? Só lembrando que hoje nós temos já alguns anos, na verdade, mais de 10 anos, classificações universais de infarto, nós estamos falando desse infarto tipo 1 aqui, que é o infarto espontâneo relacionado à instabilidade de placa aterosclerótica na coronária. Ruptura, fissura, dissecção de placa coronariana. É sobre esse aqui que a gente vai falar. Os restantes têm outros motivos, ainda que se possa ver, como morbidade, doença arterial coronariana, existem, e muitas vezes existe, logicamente, por exemplo, o infarto tipo 3 e tipo 5, 4 e 5, desculpa, está associado a procedimentos de revascularização. O tipo 3 é a apresentação de morte súbita, o diagnóstico dado por necrópsia, não deu para fazer o eletrocardiograma. E o tipo 2 é o que a gente chama hemodinâmico, o paciente que está chocado, o paciente que tem uma anemia importante. Então, as evidências que vamos mostrar aqui é para o tipo 1 de infarto. Seria tipo 2, tacote-subo ou tacote-subô, que é a cardiomiopatia adrenética, né? Ela eleva, não, nem sempre eleva marcador, mas se elevar é muito pouco e ela está associada a situações de estresse físico ou psíquico muito intenso. Essa é a explicação, e aí você pode ter vasoespasmo, às vezes o paciente tem uma doença coronariana não obstrutiva, ok? Também estaria no tipo 2. E a classificação de Philip, que é antiga, como 1967, mas ela é prognóstica até hoje. E foi em cima dela que muitos tratamentos foram testados no início, a partir dos anos 80, quando começaram a sair, nos anos 70 começaram as pesquisas mais robustas, mas dos anos 80 começaram a sair publicações de tratar pacientes mais graves. Quem são os mais graves? Que têm infarto com sintoma de insuficiência cardíaca. Eu tenho B3 ou congestão pulmonar, no Philip 2, só que congestão menor que metade área pulmonar, você veja que é baseado em critérios clínicos unicamente, né? A gente já avançou nisso. Philip 3, que é o equivalente a edema de pulmão, Philip 4, que é de elevadíssima letalidade, e lhe digo que a intervenção percutânea, que é a angioplastia, veio reduzir essa letalidade de 80%, que já foi descrita em outras coisas, como 90%, para até 50%. Então, essa classificação de Philip, ela ainda é utilizada hoje, embora a gente tenha outros mecanismos, mas ela ainda é verdadeira, o paciente se apresente assim à admissão. O paciente não tinha dispneia e não tinha creptos nem terceira bula, então isso seria um Philip 1, se a gente que colocar lá no problema dele, seria um Philip 1, que tem uma mortalidade em uma semana relativamente baixa, alta, se a gente for olhar o evento agudo, mas em relação às outras letalidades apresentadas pelas classificações mais avançadas. O tratamento do infarto agudo, eu acho que já dei uma boa entradinha, vamos entrar aqui nas nossas evidências, discutir o resultado breve de ensaios. Tratamento do infarto, eu segmentei em objetivos e medidas, eu não vou falar de ensaios clínicos para tudo, não estou falando de todas as medidas, cardiologia ela é privilegiada nessa questão de estudos amostrais, porque a gente de fato tem estudos robustos, e mesmo robustos que ainda temos vários cenários que não se encaixam neles, e a gente tem que diariamente, semanalmente, fazer como eu falo muito quando eu estou discutindo o caso, quando eu estou dando aula, juntar quebra-cabeças para ver o que é melhor aquele paciente que se apresenta à nossa frente. Então, embora a gente tenha uma riqueza grande de evidências, elas não servem para tudo, e muitas delas já foram substituídas por outras, com estudos melhores, mais adequados, metodologicamente melhores, avaliando melhor o desfecho específico, que é o que nos interessa com o avançado conhecimento. Então, objetivos do tratamento: reduzir a extensão do infarto e prevenir morte, controlar sintomas, reduzir risco dos eventos não fatais e fatais tardios. No caso do primeiro objetivo, seria na fase hospitalar ou até 30 dias. A gente vai ver que os estudos originais, iniciais, eles usavam muito a mortalidade em 4 a 6 semanas, era de 6 em 35 dias. A gente aprendia isso aí. E controlar fatores de risco já na fase aguda e para a vida toda. Medidas terapêuticas gerais para atingir esses objetivos. A gente tem em gerais, oxigenoterapia, sedação de dor e por aí vai, monitorização. Terapia anti-isquêmica, a gente vai ver alguma delas em ensaio. Terapia antitrombótica, estatinas e controle de fator de risco.
Terapia anti-isquêmica, no nosso caso, inclui a abertura de artéria e utilizar medicamentos anti-isquêmicos, tá? Bom, terapia de reperfusão para artéria relacionada ao infarto. É classe 1A, quando a gente vê o infarto com supra, que a gente tem que providenciar rápido e abrir a artéria, porque, como eu falei, quase 100% das vezes ela está fechada. E abrir a artéria não só é plausível, lógico, como dá resultado. E a gente vai ver aqui. Alberto, eu peço, por favor, se eu estiver me avançando muito, eu estou controlando o tempo, mas você sinaliza que eu abrevi, tá? Eu tendo a falar muito nisso. Então, qual é hoje a indicação maior e classe 1A, como a gente diz? Todo mundo concorda, A, baseado em evidência excelente, ensaio clínico randomizado, mais de um. Fazer menos do que 12 horas no início dos sintomas, 12 a 24 horas, situações especiais. Paciente que persiste com dor, eletrocardiograma continua com supra de ST, paciente que tem alteração hemodinâmica, insuficiência cardíaca, está fazendo baixo débito, arritmia maligna, esse paciente vai com a intenção de abrir artéria, ainda que mais do que 12 horas. Ela pode ser química, fibrinolíticos, que podem ser fibrinoespecíficos ou não, ou mecânica através de angioplastia, que pode ser com ou sem stent, hoje quase que totalmente com stent e muito provavelmente com stent farmacológico, embora a evidência não seja tão forte para isso, mas a sociedade adotou isso como uma verdade. Regime de dose trombolítica, só estou mostrando aqui, não vou me deter nisso, mas streptokinase é o exemplo do não fibrino específico, que ainda é utilizado, e eu vou mostrar porque tem motivos para isso, onde você não consegue ter os fibrinos específicos. Alteplase, ou TPA, que é o inibidor do plasminogênio, a gente tem hoje já com um preço mais acessível, mas foi muito caro até uns 15 anos atrás. Ele é utilizado, a streptokinase, em 1 hora, se não tiver nenhum problema com ela, que ela é uma proteína produzida por streptococcus. Então, pacientes que já tiveram streptococcisia podem ter anticorpos anti-streptokinase e isso fazer reações alérgicas, reações de hipersensibilidade. Então, às vezes, não é tão raro isso acontecer na infusão com streptokinase. O RTPA, que é um fibrino específico, hoje mais custo-efetivo, digamos assim, e o TNK-TPA, que é o TNK abreviado, que é uma excelente opção para o atendimento do infarto com supra na fase pré-hospitalar móvel. Foi durante muito tempo, não sei se ainda é, acho que sim, o trombolítico do SAMU, porque é muito rápido, porque ele é feito em bolos e as doses são por quilo de peso, como vocês estão vendo aí, doses fixas, né? Você faz e dá um bolozinho de solução salina. O primeiro estudo que avaliou trombolíticos e também avaliou ácido acetil salicílico na fase aguda do infarto foi o ISIS. O ISIS foi um grupo, Estudo Internacional de Sobrevivência do Infarto, Sobrevida do Infarto, analisou vários países, né, do mundo, e houve 4 ISIS e que trouxeram boas evidências para a cardiologia na sua apresentação aguda. Veja que esse ISIS 2 foi de 86, eu vou trazer o ISIS 1 aqui, quando a gente for falar de beta-bloqueador, que foi um pouquinho antes do ISIS 2. São pacientes aqui recrutados no início dos anos 80, tá? Ensaio clínico randomizado, num desenho fatorial 2, que significa que eu tenho 2 perguntas e, portanto, 2 momentos de randomização. Se der tempo, eu trouxe até um exemplozinho, um gráfico fatorial. Mas aqui entrava randomizar para streptokinase ou placebo, e a outra pergunta é se o placebo. No final, então, das 2 perguntas de randomização, eu fico com 4 grupos. Quem usa as 2 drogas ativas, quem usa o ativo de um com o placebo do outro, o ativo de um com o placebo do outro, e quem usa os 2 placebos, tá? O desfecho aqui era a morte de causa vascular ou presumidamente vascular. Você só não botava como vascular quando tivesse certeza que era não vascular. Morreu de sepsis, por exemplo, comprovado. Em 35 dias, já disse que esse era um desfecho comum e suficiente à época. Foram randomizados 17.187 pacientes com suspeita de infarto. E interessante aqui, infarto nessa época não se exigia todo o critério que a gente tem hoje, né? Nem eletrocardiograma era condição sine qua non para entrar. Se a dor torácica com os sintomas, a apresentação clínica fosse suspeita, já valia. E também não era só com supra, não. Tanto é que a gente tem um percentual, a maioria aqui foi com supra, mas tem um percentual sem supra e que, mesmo assim, a gente obteve o resultado que obtivemos. E os resultados em relação à pergunta de reperfusão da artéria relacionada ao infarto, e aqui a pergunta é se vale a pena abrir a artéria na fase aguda, mostrou que versus placebo,
o desfecho se apresentou como 9,2% versus 12% do grupo que usou placebo. Então, uma diferença aqui de 2,8 pontos percentuais a favor da streptokinase, o trombolítico que foi utilizado à época. O trabalho, ele os trouxe como medida de associação ao odds ratio, provavelmente porque ele usou, eu até tinha comentado isso com o professor Antônio Alberto, apesar de a gente ter uma incidência de eventos que não é tão pequena assim, aqui está o cálculozinho do que seria o risco relativo e do que seria o risco em cada grupo, mas eu tenho aqui um modelo de análise que foi a regressão logística, ele usou tanto para desenho para análise multivariada, mas usou também a UR como medida bruta da associação de trombolítico placebo com morte vascular, e aqui o intervalo de confiança, que mostra que a estimativa ela foi estatisticamente significante, porque exclui a unidade, que é o nosso resultado nulo, e tem aqui uma largura de intervalo razoavelmente boa. Então, eu tenho uma redução de odds, relativa da odds, de em torno de 25%, se é 0,75, 25% de redução de eventos a favor da streptokinase, tentando aqui estimar uma redução relativa do risco, e com intervalo de confiança que diz que essa redução relativa pode ser alguma coisa menorzinha, como 18% para menos, ou até 32%. Então, razoavelmente bom para uma época onde eu tinha 12% de morte vascular. E aqui eu não estou nem contando os outros desfechos não fatais, onde a streptokinase se mostrou benéfica em relação ao grupo que não usou streptokinase. Só para vocês terem uma ideia, a streptokinase está associada a uma taxa de abertura de artéria que não passa 60% a 70% na maioria das coortes de ensaios clínicos. Então, eu não estou nem considerando que eu consegui patência de artéria em todo mundo. E ainda tem outros aspectos aqui que são considerados. Nessa tabelinha embaixo é o número, se depois vocês quiserem praticar com NNT, a partir da redução absoluta do risco, são os números de eventos para o total de usuários de streptokinase, número de eventos para o total do placebo, e, na verdade, recalculando aqui o risco da streptokinase, a gente vê que é bem próximo do risco obtido, aqui o cálculo também da prevalência do risco do placebo, e o risco relativo de 0,769, eu prolonguei um pouquinho as casas decimais, a gente poderia dizer de 0,77, um pouquinho menor do que o risco, um pouquinho, digamos, menos protetor do que o risco relativo obtido pela OR, mas que é esperado, uma vez que quando a gente tem frequência, né, de evento que está sendo medido igual ou maior a 10%, e aqui a média dá um pouco mais do que isso, a gente tem, quando a gente for olhar a frequência aqui, 1.820 por 17.000, a gente sabe que a OR tende a superestimar o risco relativo. Ou seja, se dá proteção, ela dá um pouquinho mais de proteção. Se der risco, ela dá um pouquinho mais de risco. Mas aqui ela foi bem satisfatória e pareceu estimar bem o risco relativo e aceitamos isso de muito bom grado em relação ao uso da streptokinase. Da mesma forma, como o ISIS foi um fatorial 2x2, como eu falei, quando avaliou-se aquele grupo que usou os dois medicamentos versus o grupo que não usou nenhum dos dois, que é o primeiro grupo e o quarto grupo, eu tive uma incidência de eventos aqui de 8% versus 13,2%. A OR, novamente, foi a medida de associação apresentada, com 0,58, intervalo de confiança bastante bom, um pouquinho mais estreito, inclusive a dimensão do tamanho do efeito, e o risco relativo, se eu fosse recalcular, estaria em torno de 0,60. 0,60, não me lembro qual era a quarta casa decimal aí, 0,60 ou 0,61. Então, a gente ficaria próximo dessa OR, novamente, como eu tenho uma frequência de 10% ou mais, em geral, é a partir daí que eu tenho maiores modificações da OR, tentando estimar o risco relativo, embora aqui não tenha acontecido, foi uma coisa bem satisfatória. Vejo o ISIS 2, então, e usar trombolítico, streptokinase ou outro que viesse, passou a ser uma medida necessária, uma medida de bom tratamento do paciente com infarto, especialmente com supra, porque em análise de subgrupo, que eu não vou entrar em detalhes, a análise de subgrupo sugeriu que o infarto com supra foi quem dirigiu o resultado, mas mesmo assim, se a gente fosse interpretar à época, todos os pacientes que se apresentassem com a elegibilidade do ISIS-2 deveriam utilizar, de fato, a mesma estratégia, porque a análise primária é aquela que nos importa mais. Mas vieram outros estudos separando com supra e sem supra, mostrando que foi no infarto com supra que realmente houve benefício. Tudo bem até agora, gente?
Estou dando coisas específicas demais, por favor. Luci está participando, tudo ok. Oi. Isso que você está colocando, eles já viram. Muitas dessas medidas. Inclusive, essas tabelas todas aí permitem eles calcularem, como você colocou, redução absoluta do risco, o NNT, por exemplo. Essa última que você colocou, o NNT é um NNT de 20. Né? Pronto. E do ISIS 2. Paciente Exato. do AS, isso. O anterior é um NT em torno de 33, em torno disso, né? O que você pode comentar, talvez, é que dentro, por exemplo, como você, dentro do impacto que se espera, né, para uma situação como essa de infarto agudo do miocárdio, isso é uma mortalidade de 30 dias, né? Isso. 35 então, dias, 35 dias. Como é que você pode dizer assim, acho que tem um NT de 20, né? Isso. Como é que você acha que isso a gente considera muito bom, né, para desfecho bom, né? fatal, muito bom, muito bom. Isso a aí. gente não tem... Você pode comentar só isso aqui, quer dizer, a interpretação do NNT depende qual a importância clínica, né, e o valor também que o paciente dá para o tipo de evento. Né? Quer dizer, aqui é um evento em que se coloca aqui, digamos assim, um valor muito alto, quer dizer, um evento é mortalidade. Né? Isso. Fosse talvez um evento menor, quer dizer, talvez um sintoma revascularização, leve. ou revascularização. Exatamente. O NNT de 20 não é bom. A gente quer, desculpa, revascularização a gente quer até NNTs mais baixos, né? Porque esse foi muito bom de 20, né? Para a mortalidade, a morte, a gente até NNTs maiores a gente acha muito bom para prevenir uma morte. Exatamente. Não sei se você tem alguma referência sobre isso, mas a gente usa aquela regrinha do 25, 50, né? E mais assim, sem fundamento, pelo menos até a última vez que eu revi, muito adequado. Mas, enfim, desfechos fatais, a gente fica satisfeito em NNTs que são até um pouco mais maiores do que para desfechos não fatais. Que a gente, por uma questão de importância do desfecho, ou que importa para o paciente, ou importância médica do desfecho mesmo, e eu acho que o cenário de infarto, ele propicia muito isso. A vida do paciente pós-infarto, ela pode ser muito próxima ou normal com a terapia que a gente tem hoje. Então, desfecho não fatal, para acrescentar, por exemplo, a polifarmácia que tem hoje, ele tem que ter um NNT bem bom, né? Para a gente não achar que não vale a pena instituir. Normalmente, os fármacos vêm com preços muito elevados e tal. Sobre essa questão... Não, concordo plenamente. O único ponto aí é que isso aí é em 35 dias. Quer dizer, o que o médico e o paciente, a família, vai se perguntar é o que vai acontecer em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos. Isso. Eu acho que depois disso você vai comentar que vão ter alternativas de tratamento para manutenção disso aí, depois do infarto agudo do miocárdio, e qual vai ser o efeito dessas medidas ou desses tratamentos para desfecho de mortalidade com prazo maior do que 35 dias. Isso. Ver, né? E houve vários ensaios. O efeito do trombolítico ele é muito na fase aguda ou pós-alta precoce, né? O benefício da abertura da artéria, hoje a gente sabe, é agudo. Então, o benefício de tanto angioplastia primária, como a gente vai ver ensaio aí, ou meta-análise, como de trombolítico, ele pode ainda ser bem medido nos primeiros 30 dias. O que a gente vê é que as curvas a longo prazo, elas retratam o que acontece nos primeiros dias, diferente do ácido acetilsalicílico. Aí a gente tem outros ensaios depois desse, vários, em diferentes cenários, né? Não só supra, sem supra, crônico, mostrando que o benefício ele vai aumentando ao longo do tempo. E até onde se chegou no segmento a longo prazo, a gente afirma que deve ser utilizado e hoje ganha a utilização dele ou de um antiagregante plaquetário pela vida toda, né, do paciente que teve evento. Deixa eu fazer só um último comentário, que eu estou vendo uma pergunta ali de Tiago, você pode comentar também, mas o que está sendo colocado aqui para a professora Adriana é extremamente importante, Tiago. Ela está falando de análise, tem a questão da análise primária, mas tem a questão se o evento é um evento primário também, quer dizer, o estudo está tendo como evento básico mortalidade. Eu vou depois, em outra aula, em um vídeo, colocar a questão de eventos combinados. E você pode ter, por exemplo, eventos
pode ser mortalidade total, pode ser revascularização, pode ser AVC, pode ser uma série de eventos que podem estar em jogo, né? Então, isso é importante a gente olhar isso aqui. Por exemplo, bom, o estudo está avaliando um evento que foi da análise primária, não é verdade, Adriana? Então, isso é muito importante, porque o estudo foi desenhado assim, tamanho amostral, né, em cima desse evento. Outro ponto que... então, guardem esse em mente, que a gente vai comentar depois sobre análise e sobre eventos combinados, né? Mas não... Pode ser que a Adriana toque nisso agora. Mais adiante tem, porque com o avançado conhecimento e a melhora dos desfechos na ciência coronariana, na síndrome coronariana aguda, a gente passou a ser necessário. Não que não seja importante ou não eram importantes, mas eles eram avaliados como secundários e eles passaram a fazer parte dos desfechos não fatais do desfecho primário. Em parte, logicamente, porque são importantes também e importam para o paciente, importam para o sistema de saúde, mas também porque ficou mais difícil detectar redução de mortalidade total ou mortalidade específica, já no cenário de tratamentos efetivos, né, eficazes e efetivos. Tiago pergunta sobre a questão de análise multivariada. Eu vou responder rapidinho, viu, Tiago? Tem muita coisa a discutir. Mas, assim, em geral, nos grandes ensaios clínicos, a gente não precisa dessas análises, né? Muitas vezes você faz análise de subgrupo para detectar o efeito do desfecho primário, que é o mais correto, especialmente quando o desfecho primário foi positivo na análise principal, para ver em subgrupos. Mas a análise multivariada, quando ela se faz necessária, se ela é pré-planejada e melhor ainda, se houvesse um ajuste, né, das estatísticas para poder todo o planejamento amostral, ele compor, quando você tem pré-planejamento, muitas vezes se tem isso, né? Está contando naquele plano amostral o que você vai precisar mais para fazer múltiplas análises. Então, elas são bem-vindas, desde que tenha uma lógica predita, uma lógica planejada para isso. Mas nos grandes ensaios clínicos, como eu vou mostrar aqui, dificilmente a gente tem isso. Né? A análise primária do ISIS não foi multivariada. Ele fez multivariada, mas não foi multivariada a intenção. A gente pode discutir melhor, acho que vocês vão ter talvez sobre isso na disciplina também. E aí veio a questão, estou seguindo, viu, Thiago? E aí veio a questão de outros fibrinolíticos. Será que valia a pena em relação à streptokinase? Olha os fibrinos específicos aparecendo ainda, né? Nessa época, o alteplase, que é o RTPA. E aí veio o Busco, que é um clássico também da nossa literatura. Todos esses eu estou mostrando aqui, porque eu acho importante, pelo menos nós, né, da área, a gente ter isso lido, né, e ver como foi interpretado a época e ter críticas e vantagens dos desenhos. Esse foi um ensaio clínico com 4 regimes de trombolite. 41 mil pacientes com infarto com supra, sabia que o supra era o grupo onde usar trombolítico trazia benefício, com menos do que 6 horas de início de dor torácica ou suspeita de infarto. Os grupos de comparação eram streptokinase com heparina não fracionada, heparina anticoagulante percutânea, que foi o grupo de referência vindo de um outro ensaio clínico enorme, o GICE, que mostrava que esse grupo era bom, associar streptokinase com anticoagulante. Streptokinase com heparina intravenosa, RTPA acelerado, mais heparina intravenosa, que era o principal grupo teste, e tinha um outro grupo teste aqui, que era a combinação em doses menores de streptokinase com RTPA, mais heparina intravenosa. E o que se observou, aqui está nessa tabela, é que a mortalidade em 30 dias, que era o desfecho primário, eu não sei o que essa lua está fazendo aí, eu acho que foi desconfigurou na hora que girou, que era a morte aqui total em 30 dias. Aqui ele é um pouco mais robusto. Afetar a morte total, certamente, eu estou afetando a morte vascular e, de repente, estou até contando também eventuais mortes, por exemplo, por sangramento que eu pudesse ter no regime trombolítico. Apesar de ser fibrino específico, o RTPA apareceu nos primeiros trabalhos com maior risco de dar sangramento cerebral do que a própria streptokinase. Então, isso era uma preocupação do uso dele. E observe o que é que aconteceu. A gente tem aqui praticamente 10 mil, né? Cardiologia é privilegiada por isso também. Muita gente sendo comparada. Doença frequente, multicentros que entram nos ensaios. Aí a gente tem uma mortalidade, né, de 7,2% em 30 dias, morte total, no grupo de streptokinase com heparina subcutânea, que é mais ou menos similar à heparina venosa. Uma redução aqui, se a gente for colocar numa média, uma redução de 0,9 ou 1 ponto percentual
de mortalidade em 30 dias para o esquema de RTPA acelerado, né? Quando a gente vai ver o próximo slide, que é um gráfico em floresta, como a gente chama, a gente vê a mortalidade desses regimes em 30 dias e combinando aqui, que era um outro desfecho, combinando com acidente vascular encefálico limitante, né, usando a escala de Rankin aqui modificada. E a gente percebe que, quando a gente compara a mortalidade em 30 dias, aqui a gente tem os regimes de streptokinase entre si, e com AVC, os regimes também de streptokinase entre si, comparando com a RTPA, dando essa redução de 0,9 a 1 ponto percentual. Então, a redução absoluta de risco, que é modesta, mas foi associada a uma redução relativa de 14%, modesta também na mortalidade total em 30%, cujo intervalo de confiança um pouco largo, mais do que a gente poderia pretender, mas chegando a uma possibilidade de um efeito pequeno mesmo, né? De só redução relativa de 6%. Essa foi uma medida que acabou aparecendo na conduta nossa no dia a dia, mas sempre associando a possibilidade de cada local, a disponibilidade a pagar sobre isso. Nessa época, o TPA era 10 vezes mais caro do que a streptokinase. E, por exemplo, foram feitos vários estudos de custo-efetividade em países. O Brasil demorou para sair uma tímida experiência nisso aí, mostrando que a streptokinase acabava sendo, do ponto de vista populacional, mais custo-efetivo do que o TPA. Isso aí provavelmente caiu depois da quebra da patente do RTPA, que possibilitou esse possível benefício aqui generalizado, né, ou esse evidente benefício, que já tinha sido sinalizado em outros ensaios, e mais adiante, ainda que não como pesquisa principal, veio também mostrar que o trombolítico fibrina específico ele é mais eficaz para a redução de morte total e morte vascular em 30 dias do que o não fibrino específico, mas com benefício pequeno, né? Então, fazer um não fibrino específico já é uma boa estratégia. Se você puder fazer o TPA ou o TNK, que tem estudo com o TNK comparando a TPA com um pouquinho menos ainda de melhora, mas melhora mais o tipo de fluxo da artéria, então a gente vai com o fibrino específico. Só queria aproveitar, Adriana, nesse slide aqui, só para aproveitar, isso aí, para eles olharem. Quer dizer, bom, tudo bem, estão colocando odds ratio que a gente gostaria que fosse risco relativo, mas a interpretação que vocês têm aqui, está vendo a setinha que eu estou passando? Não, sou eu, vê a minha. Você quer, então tá bom, bote aí no 1. Aqui seria que a hipótese nula aqui, certo? A hipótese nula, não existe nenhuma diferença entre os grupos. Então, nós estamos vendo aqui a estimativa pontual, coloque aqui, Adriana, os retângulos aí, os quadradinhos, estimativas pontuais, né? E não expliquei, né? Tá bom. Nós temos as pontinhas dos intervalos de confiança, 95%. Então, a gente vê o seguinte, quer dizer, primeiro, os quadradinhos não têm tamanhos iguais, né? Então, a gente está vendo que onde é que deve ter maior tamanho amostral. Nossa. Já que, aparentemente, o que a gente está olhando aqui, os riscos são similares, né? Mas está indicando, basicamente, nós temos tamanho amostral maior, não é verdade? Quer dizer, isso. Pois é. Aqui então, eu junto, né, os dois grupos de streptokinase, com TPA. Isso, exatamente. Então, os intervalos de confiança 95% não ultrapassa aquela linha vertical da linha do 1, né? Você pode ver que ele não ultrapassa a hipótese nula, verdade? Quer dizer, um gráfico como esse, o que a gente gostaria, por exemplo, sempre é bom para a gente, né, Adriana? Quando você vê também uma coluna, né, eles mostrando qual foi o número de eventos, qual foi o total, às vezes mostra isso numa tabela. Então, a gente pode fazer os nossos próprios cálculos, porque hoje nós, leitores, queremos fazer nossos próprios cálculos, né? Porque se nós fizermos os próprios cálculos, em vez de odds ratio, a gente teria risco relativo. Depois, a gente teria diferença de risco, né? Poderia e ter os números necessários para tratar. Então, eu diria o seguinte, quer dizer, nós, como leitores, gostaríamos de um pouco mais de informação, né? Para que nós possamos fazer os nossos próximos cálculos e uma inferência, digamos, com mais detalhe, né? Mas estão lá na tabela, viu, Antônio Alberto? Realmente, os gráficos, normalmente, assim, o bom é que eles trouxessem aqui o número de eventos, né? O total e o número de eventos que geraram
esse percentual aí em 30 dias. Mas é porque eu trouxe diferente, para mostrar uma forma de apresentação de resultados aqui. Peço até perdão, porque imaginei que já estava o gráfico de Floresta falando, mas as considerações sobre a leitura do gráfico são fundamentais, né? Ok? Posso seguir? Ok, Adriana, pode ir, obrigado. Nada. E vamos comparar agora com a angioplastia primária. Estou vendo que eu não tenho muito tempo aqui, né? Então, a angioplastia primária, que já vinha surgindo aí no final dos anos 90, é abrir a artéria de forma mecânica. Eu vou lá com um balãozinho, ponho na artéria que está ocluída, fixo ela e dilato o balão, eu coloco a placa, é isso que acontece, com todo o cuidado e técnica que se desenvolveu, e hoje em dia, em quase 100% das vezes, eu ainda coloco uma molazinha de metal, de material bioabsorvível, que hoje já tem, embora sem muita clareza desse advento caríssimo que está aparecendo aí na cardiologia, mas eu coloco um metalzinho chamado de stent, que ele vai manter essa dilatação e vai se expandir e se mantém expandido até se revitalizar. É chamado angioplastia com stent e chamado primária porque na fase aguda do infarto, feita nas primeiras 12 a 24 horas do infarto agudo com supra de ST. Lógico que eu tenho outras angioplastias feitas no próprio infarto ou fora do cenário de infarto que não recebem o nome de primária. Então, como são vários ensaios, eu trouxe uma meta-análise que tem um grupo de trialistas de fibrinólise e angioplastia, como tem para hipolipemiante também, e que é interessante mostrar o resultado também combinado de mais de 7 mil, quase 8 mil pacientes atendidos com síndrome e com supra, onde a comparação foi de angioplastia primária para terapia trombolítica, qualquer um deles, dependendo do centro. Tá? Aqui o desfecho total, veja, o desfecho primário é um combinado, resumindo, aqui não é combinado não. Aqui ele avalia conforme o desfecho dado no ensaio clínico, ele agrupa por desfecho, ele agrupa ensaios que têm o mesmo desfecho no período que ele quer avaliar. Tá? E o período foi dos 35 dias em média, que é aquele 4 a 6 semanas pós-infarto, e o mais médio a longo prazo, médio prazo, 6 a 18 meses. Então, avaliou morte, avaliou reinfarto não fatal, avaliou AVC não fatal, avaliou isquemia recorrente. E de sangramento também, que é o desfecho de segurança mais óbvio aí de terapia trombolítica, por exemplo. E os resultados em curto prazo, que é o que eu trouxe aqui para comparar com os outros do trombolítico, comparando angioplastia com trombolítico, mostrou um benefício também da angioplastia primária versus trombólise. E foi de uma incidência de morte, no caso, de 7% em 4 a 6 semanas, versus 9% na terapia trombolítica, trazendo novamente a odds ratio aqui, mas que o risco relativo, eu digo a vocês, que foi bastante similar, ou foi parecido com a odds ratio. Reinfarto não fatal, eu tenho até um tamanho de efeito maior, uma redução absoluta de 4 pontos percentuais, geralmente relativa de 0,35, ainda que com um intervalo bem bom, um pouquinho largo, mas bem bom, né? Em todos os cenários, na nível de confiança de 95%, estaria com uma redução relativa da odds de 55%, por exemplo. E em geral, isso acontece quando a gente avalia em desfechos combinados ou desfechos assim de meta-análise. Eu vou agrupando os estudos conforme eu possa juntá-los para a produção de um desfecho, e ter uma medida agrupada da meta-análise. Geralmente, os desfechos não fatais, quando a estratégia protege, ele tem uma proteção maior do que os desfechos fatais. Em relação ao acidente vascular encefálico, aqui não é ACV, é AVC, foi o corretor que mudou, eu tenho também um benefício menor, né? Uma diferença de 1 ponto percentual, logicamente, como aqui a incidência de evento é mais baixa, isso vai impactar na largura do intervalo de confiança, independente de ser significante ou não, mas é o que acontece geralmente com AVC no cenário da fase aguda de uma síndrome coronariana. Ou eu não impacto, ou impacto menos do que o impacto em infarto não fatal ou em morte, especialmente em morte vascular. Houve um desfecho secundário de um combinadão de tudo. Aí foi um desfecho secundário lá de um combinadão de tudo, mostrando, então, uma diferença de 8% na angioplastia primária versus 14% no grupo que usou trombolítico. Isso foi verdade para todos os trombolíticos e aqui é um outro gráfico em Floresta, onde a gente mostra uma análise estratificada dos desfechos pelo grupo de trombolítico que está sendo comparado com a angioplastia, mostrando que, de uma forma geral, todos caem do mesmo lado da melhora da angioplastia em relação à trombólise,
Vou só adiantar a vocês que isso depois se mostrou verdadeiro, especialmente quando a gente trata com angioplastia primária em pacientes com menos de 3 horas de início da dor torácica. Depois de 3 horas, esse benefício parece não ter muita diferença e isso impacta na recomendação atual do que fazer com o paciente que chega numa UPA com emergência, por exemplo, ou num hospital que não tenha ou que tenha serviço de hemodinâmica 24 horas, que o nosso paciente tinha, né? O fato de cruzar a linha da nulidade aqui, o desfecho AVC com streptokinase e não cruzar com fibrino específico, para nós a leitura não tem muita importância, porque aqui eu estou quebrando a amostra, avaliando o cenário ou a comparação de angioplastia com trombolítico apenas no grupo que foi comparado angioplastia com streptokinase. E lembrem que AVC foi o desfecho de menor incidência. Então, eu já estou diante do desfecho de menor incidência, estou quebrando a amostra de comparação em relação ao fibrinolítico naqueles com streptokinase e estou excluindo, quebrando só neles e excluindo o grupo do fibrino específico. A análise de estratificada, de subgrupo, ela tem essa característica, né? Não sei se o professor Antônio Alberto quer comentar alguma coisa, mas olhar para a significância estatística, nesse caso, ela tem menor importância porque o estudo, em geral, não está planejado para este fim, e na hora uma justificativa lógica disso acontecer é porque eu perco, na verdade, tamanho amostral, porque eu estou fazendo a pergunta que me cabe sobre tratamento, separando a minha amostra em 2 ou mais estratos, no caso aqui, em 2 estratos. Eu não tenho nada a comentar, porque você falou que eu gostaria de comentar. Quer dizer, muita gente interpreta essas coisas assim, olhando, não, isso aqui não tem significância estatística. A sua análise é uma análise levando em consideração o que isso significa realmente, não é? Levando em consideração frequência, incidência de eventos. Esse gráfico, depois eu mostro isso para eles, não é a forma boa de se mostrar um gráfico de odds ratio, porque você está vendo que as extremidades não são simétricas. Eu já tinha mostrado de que quando a gente faz a odds ratio risco relativo, a gente faz na escala logarítmica. Depois a gente se transforma para a escala normal. Quando você faz o gráfico é na escala logarítmica. Então você vai ter que os limites dos intervalos de confiança 95% vão ser simétricos, né? Se você fizer o gráfico corretamente. Apenas aproveitando aqui para falar isso aqui. Até quando o pessoal fizer nos próprios trabalhos deles, os gráficos, né, risco relativo, hazard ratio e odds ratio tem que ser feito na escala logarítmica. Ok. E aqui, só para trazer para vocês o que é que a gente faz hoje, ou deve fazer hoje, no paciente que seja com infarto com supra, não vou me deter na aula cardiológica, mas foi baseado nesses ensaios e vários outros, né, e de perguntas repetidas e dando consistência de resultados, e os cardiologistas, eles queriam que a vida se resumisse no algoritmo assim. Nesse caso, até não é difícil, não. Mas, às vezes, pintam uns algoritmos totalmente difíceis de serem implementados na prática e o paciente não é copia-cola do que está lá na tabela 1 do ensaio clínico. E eu vou aqui chamar a atenção da importância da tabela 1, que é efetivamente para quem a gente pode jogar o resultado do nosso ensaio, que é bom, nosso estudo, que é bom. Porque, às vezes, a elegibilidade diz uma coisa, mas o paciente não chega daquele jeito, ele chega de outro jeito. Então, a tabela 1 é de extrema importância para entender para quem eu posso entender aquele resultado do estudo clínico para transpor na minha realidade, tá? Aqui eu vou deixar só a aula, se quiser eu deixo disponível para vocês verem. Dona Alberto, eu tenho mais quanto tempo? Eu me adapto aqui, viu? A gente no começo já acabou? Dona Alberto? Bom, deixa eu seguir aqui. Então, o seguinte... Adriana, vai em frente, viu, Adriana? Não vou falar em tempo, não, que você já passou bastante. Se for Jesus. Mas sua aula está tão boa que eu acho que quem quiser participar vai ter um grande presente aí dessa aula sua, tá ótimo. Depois você vai passar os slides e eu estou gravando também, viu? Mas dê sua aula completa. Se não puder ficar até o final, vai ter a aula gravada. Tá ótimo. Então, beleza. Tomara que estejam aí compreendendo. Na terapia antisquêmica ainda tem outras estratégias. Eu trouxe algumas aqui. Nitratos, eu não vou mostrar os ensaios, mas tem ensaios clínicos bons em nitratos. No início se imaginou que eles pudessem afetar não só
a terapia, a isquemia, melhorar a área isquêmica, prevenir a extensão do infarto, mais mortalidade. Mas ensaios como o ISIS-4 e o GIS-3, também de milhares de pacientes, mostraram que isso não é verdade. E hoje a gente joga o nitrato para o que ele tem que ser feito, que é reduzir isquemia, reduzir dor. Tá? Beta-bloqueadores, esse eu vou mostrar. Dois. Um que pareceu que funcionava para todo mundo e veio o COMIT, ainda que chinês, e eu vou dizer porque não é absolutamente nenhum preconceito, é porque ainda existe alguma característica genotípica diferente de raça etnia amarela. Isso está se diluindo ao longo do tempo, mas em relação à doença cardio e cerebrovascular, isso tem sido descrito em coortes até modernas, mas que veio mostrar que o beta-bloqueador talvez não deva ser usado na fase aguda para todos. E antagonistas de cálcio, que a gente vai deixar só para aqueles que não podem usar beta-bloqueador, precisam como antisquêmico e tem função ventricular boa. Não pode usar beta-bloqueador não de hidropiridínico, como verapamil, diltiazem, em situações de disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. Os de hidropiridínicos ficam para a terapia antihipertensiva. Só voltando um pouco no beta-bloqueador, eu também não vou falar disso, mas aqui entram também no paciente que faz insuficiência cardíaca, disfunção sistólica do VE, pós-infarto, a gente tem ensaios clínicos, não na fase aguda, mas com 2 a 3 meses do infarto, que entram também na terapia de beta-bloqueador anti-C. Né? E aí tem o carvedilol, o succinato de metoprolol, o bisoprolol, enfim, aí entram na terapia a médio prazo também. No caso da terapia beta-bloqueador, nós vamos agora falar do ISIS-1, foi o primeiro. Ó, eu falei do 2, esse ISIS-1 foi 86, quando parecia muito óbvio que dar algum medicamento que reduzisse a isquemia, reduzisse a frequência cardíaca, a pressão arterial sistólica especialmente, pudesse fazer bem na fase aguda do infarto. E aí foi essa a ideia do ISIS-1, um ensaio randomizado de atenolol intravenoso em 16 mil. Vejam, desde cedo, cardiologia tem 10 mil, 16 mil, tá para nós, para dar inveja, né, Antônio Alberto? Há muita situação. O infarto do miocárdio, o ISIS-1, aqui do mesmo jeito, o infarto do miocárdio não tinha aquela exigência nem de eletrocardiograma para entrar sistematicamente, a maioria tinha, mas não eram todos. E foram 16 mil pacientes com suspeita de infarto nas primeiras 12 horas do início da dor, randomizados para atenolol intravenoso e seguido com atenolol por via oral. Controle, não havia placebo. O controle era o tratamento habitual à época, onde já existiam indicações formais para o uso de beta-bloqueador. Por exemplo, pacientes que tinham dor persistente, pacientes que tinham taquicardia supraventricular, pacientes que tinham alteração isquêmica no eletrocardiograma. Então, havia indicações onde se cabia o beta-bloqueador e isso no controle foi permitido. Desfecho primário foi morte vascular em 7 dias e morte vascular ao final do segmento, que foi uma média aí de 20 meses de segmento. E aí, aqui eu trouxe uma outra forma de apresentar o resultado, que é uma curva, um gráfico de curvas aqui de incidência acumulativa de eventos, onde a gente tem aqui eventos no grupo do atenolol ao longo dos dias e evento no grupo de controle de tratamento habitual, o grupo controle. Isso em termos de número, também usando a OR, né, apesar de o correto ser o risco relativo, mas a gente está aqui provavelmente com menor dano, porque a gente tem, pelo menos na primeira situação, uma incidência baixa e um segmento de curto prazo. A gente tem morte vascular em 7 dias, mostrando uma redução relativa modesta, né, de 15%. Se a gente fosse fazer uma redução relativa da ORES aqui, OR de 0,85, e quase a gente chega na ausência de efeito, um intervalo largo, e realmente, do ponto de vista de precisão para garantia de desfecho, isso aí foi bastante fraco, digamos, né? Foi aceito à época como uma terapia da fase aguda, mas questionado se realmente isso aí se repetiria se o desenho fosse talvez mais apropriado mais específico na classificação de infarto, enfim. E quando isso foi visto em 20 meses, a diferença de efeito, ela perdeu, né, a significância estatística, no sentido que ela ficou muito próxima, 12,5 vs 3,4, ela ficou pequena, e não se conseguiu ter a consistência ou a informação de que isso aí, de fato, estivesse rejeitando a hipótese nula. Então, saiu a informação que, a médio prazo, eu não teria uma garantia desse efeito, que talvez, ao longo do período, a presença do beta-bloqueador não interferisse tanto na produção de morte vascular.
Aqui são as tabelinhas para os dois cenários de desfecho, né? Aqui eu tenho de 7 dias, aqui eu tenho de 20 meses, e aí a gente vê o risco relativo de cada desfecho calculado aí. Então, a gente tem uma redução relativa de 15%, no caso da morte em 7 dias, e uma redução relativa de menos do que 7%, 6,5%, 6,6%, na morte vascular em 20 meses, uma coisa bastante modesta no desfecho primário curto, ainda que ele tenha sido abordado, previamente calculado. Dona Alberto, quer falar? Eu estou, talvez, aí pegar esses dados que você mostrou aí, desde a primeira, desse slide anterior para cá, eu vejo algo seguinte, mostrou a seguinte estatística, mas eu não vejo assim uma relevância clínica disso aqui. E aqui, se a gente olha basicamente redução relativa de risco, né? Sem olhar quais foram os riscos, não é verdade? Se olhar isso com a diferença absoluta, a gente é levado a imaginar alguma coisa diferente se a gente realmente fizesse análise assim, olhar a diferença em pontos percentuais, como você tem tido cuidado de colocar, para a gente ter uma ideia de qual vai ser o número necessário para tratar. Eu penso que eu queria colocar isso. Esse é algo que tem um P menor do que 0,05, aí vai dizer, é estatisticamente significante, mas a gente não vê relevância clínica desses resultados. Concorda? Concordo. E isso foi justificado, inclusive, pela forma de recrutamento dos pacientes. Como eu falei, no final das contas, tinha pacientes com infarto, tinha outros com angina estável, tinha outros com suspeita não confirmada, com essa ideia de usar beta-bloqueador, e ainda foi utilizado por uma época, mas que é uma questão que merecia ser melhor estudada. E aí veio o COMIT, 2005, para quem for ler trabalho, ele vai aparecer mais adiante aqui, no COMIT também um desenho fatorial 2x2, desculpa, desconfigurou aqui, estuda metoprolol versus placebo e clopidogrel como segundo antiagregante plaquetário, aspirina versus placebo. E o COMIT é um estudo chinês, a recrutamento é muito rápido, de mais de 45 mil pacientes. O desenho incluía usar tartarato de metoprolol, nessa época a gente não tinha, os pacientes não tinham necessariamente ciência cardíaca, e a ideia era usar o tartarato na fase aguda, mas depois convertia para o succinato, então usava no D0 e D1 tartarato, 5 miligramas e até 3 vezes a cada 5 minutos, conforme a frequência cardíaca, e depois 200 miligramas de metoprolol succinato versus placebo. Aqui já começa a aparecer, a partir dos anos 2000, final dos anos 90, desfechos combinados em cardiologia. Eu diria até início dos anos 90 já, onde eu combino desfechos fatais com desfechos não fatais. E não foi o primeiro, mas aqui a gente tem componente do que a gente vai chamar de MACE, que é o desfecho mais de sigla da cardiologia, que é morte vascular, infarto não fatal e AVC não fatal. Aqui ele inclui morte vascular, morte total, reinfarto, parada cardíaca, ou morte total, que seria o desfecho primário, são dois, cálculo amostral para responder as duas perguntas, até alta hospitalar, ou 20 dias, o que for menor, entendendo que o melhor resultado do beta-bloqueador se faria nos dias pós-infarto. E o que se percebeu é que o desfecho composto, tanto o desfecho de morte, infarto não fatal e apresentação de parada cardíaca, ainda que sobrevivente, ele teve uma diferença relativa na ocorrência do desfecho bastante pequena, de 4%, a OR ainda tratada aqui de 0,96%, com a diferença percentual aqui absoluta de meio ponto percentual, certo? E o intervalo de confiança, que embora um pouquinho mais abaixo de 1, de 0,9, um pouquinho mais protetor, ultrapassou a linha da unidade e fica bem próximo ali do 1. Assim, de toda sorte, não foi capaz de rejeitar a possibilidade do acaso para uma diferença mínima assim. Em relação à morte, aí não houve diferença mesmo. Quando se olhou, então, a causa da morte, que seria um desfecho secundário, se viu que pacientes que se apresentavam com choque, eles tiveram mais desfecho no grupo metoprolol. E aí o COMIT veio chamar a atenção de uma coisa que já era óbvia, pelo menos do ponto de vista de plausibilidade, né, clínica, que é que a gente tem que olhar para o paciente a apresentação dele. Primeiro, não precisamos provavelmente usar beta-bloqueador nas primeiras 12 a 24 horas do infarto, salvo algumas situações específicas. Segundo, tenha muito cuidado com quem se apresenta com insuficiência cardíaca, fase aguda do infarto, ou sinais subclínicos, como frequência cardíaca muito elevada,
ou elevada, 110, 105 batimentos em diante, num paciente, por exemplo, que tem um infarto anterior, ou um infarto médio a grande, de média a grande extensão. E isso voltou atrás um pouquinho em relação à recomendação do beta-bloqueador na fase aguda, completamente diferente do beta-bloqueador do tratamento da forma crônica de doença isquêmica do coração, que tem disfunção sistólica do BR, ok? Aqui nós estamos falando da fase aguda. E quando eu falei da questão de pacientes recrutados em países orientais, é porque ainda nas coortes contemporâneas, a incidência de tanto evento isquêmico cerebral, como evento de sangramento cerebral, genuíno ou primário, ou decorrente de drogas antitrombóticas que a gente usa para as doenças isquêmicas do coração, eles aparecem mais nos pacientes orientais. Coreia do Sul, Japão, China. Não é só um preconceito. Às vezes tem muito preconceito para poder se inferir evidência vinda de não norte-americano, europeu, que realmente a gente tem que discutir isso com muita forma muito crítica. Mas nesse caso, a inferência para o mundo ocidental ou o resto do mundo em relação à produção de efeitos, digamos, ensaios clínicos nos países orientais, ainda merece uma reflexão, por causa desse conhecimento que ainda está, assim, menos do que no passado, de uma incidência maior de eventos aterotrombóticos, bem como de sangramento. Tanto, no caso, aterotrombóticos, mais AVC do que infarto. Cerebral também, decorrente, como eu falei, de fármacos, ou então genuínos, espontâneos, né, nessa população. Vamos chegar na terapia antitrombótica e estatina, é o que falta, tá, gente? Vou andar aqui um pouquinho mais rápido, porque a coisa vai se repetir. Na terapia antitrombótica, eu vou falar dos antiplaquetários, a introdução do AS, que é lá no ISIS-2, vou voltar para o ISIS-2 para o braço só do AS versus placebo, para vocês verem, e a associação do segundo antiagregante. Tem o Curie, que foi em síndrome sem supra de ST, o COMIT, que é esse que eu falei, o segundo braço do fatorial, e vamos falar do Plato, que é do ticagrelor, que é um antiagregante plaquetário do mesmo grupo do clopidogrel, inibidor do P2Y12, que é um receptor da plaqueta lá na via final da antiagregação plaquetária, fez uma comparação em cima do clopidogrel. Então, esses dois comparando o medicamento AS com AS mais clopidogrel e o Plato comparando o AS com clopidogrel versus AS mais ticagrelor. Não vou falar do Triton 38, porque se repete, que é do prasugrel. Anticoagulantes também fazem parte da terapia antitrombótica e a gente tem bons ensaios clínicos para heparinas, tanto heparina não fracionada como heparina de baixo peso, em que contexto hoje a gente usa, como também fondaparinux, que é um antagonista do fator 10A ativado, sintético, e também tem uma evidência muito boa para ele, com provavelmente melhor segurança do que a heparina não fracionada e a heparina, talvez, de baixo peso molecular também. O ISIS-1, ISIS-2, desculpa, voltando à questão do desenho fatorial, onde a gente tem aqui, lembra de streptokinase com placebo, AS com placebo. Aqui eu vou trazer o resultado do AS versus placebo. E o AS com streptokinase já foi mostrado lá atrás também. Então, a gente tem um efeito parecido com streptokinase versus placebo. E a gente aprendeu assim, olha, AS com streptokinase parece que são aditivos, porque quando o grupo usou os dois, a proteção foi 2 vezes maior do que a AS isoladamente ou de streptokinase isoladamente. Então, a absorção dos efeitos do ISIS-2, ela foi bem simpática ou bem imediata, porque isso se mostrou, inclusive, efeitos separados em linhas diferentes de ação. E a artéria, o outro dá estabilidade, diminuir a agregação plaquetária, inclusive na artéria beta, que quando eu abro o trombolítico, eu tenho fatores trombogênicos ativos lá, eu dou antiagregante plaquetário para diminuir esse efeito. E aqui a gente repete um pouco a questão que foi colocada lá do ISIS-2. Diante veio o ensaio Curie, né, que foi bem importante na cardiologia, embora também com magnitude de efeito não muito grandes, mas que foi o acréscimo do segundo antiagregante plaquetário aqui no cenário de sem supra. Eu resolvi trazer o sem supra, porque foi ele que animou a estudar com supra, né? Vou dar um outro antiagregante plaquetário, que foi o clopidogrel, em dose de ataque em pacientes com menos de 75 anos e segmento com 75 miligramas ao dia, abaixo de 75 anos dava dose de ataque, acima de 75 não, versus placebo, mas todos em uso de AS. E o tempo de segmento foi até 12 meses, que é o que sai a recomendação hoje, mas o tempo médio foi 9 meses. E aí esse é um dos tantos que aparece o MACE, que é o nosso desfecho, seja a curto prazo, seja a médio, a longo prazo,
morte cardiovascular, infarto não fatal, AVC não fatal. E o resultado do Curie nos mostra isso aí, de que para o desfecho combinado, e aí desfecho combinado passa a ser interessante da forma como a gente hoje avalia a importância do desfecho, mas principalmente também necessário para a gente conseguir dar mais poder ao trabalho, para achar uma diferença se ela existir, e a gente olha os desfechos que compõem o desfecho primário combinado de forma isolada, para poder ver quem é que está respondendo por aquele desfecho primário. Então, é muito interessante ver a tabela de desfecho secundário por isso. Normalmente, os componentes individuais do primário, eles são os desfechos secundários de mais importância, ou quase isso, quando não tem um outro combinado secundário, que tem também uma análise hierárquica lá, uma importância maior. Mas aqui a gente viu uma incidência de 9,3% de desfecho combinado no grupo combinado com clopidogrel versus 11,4%, uma diferença de 2,1 pontos percentuais, que deu uma redução relativa de 0,8, com intervalo de confiança razoável, né? Eu tenho uma expectativa pior aqui de uma coisa modesta, uma redução relativa de só 10%, mas bastante razoável, sem alto índice de sangramento, e a estratégia passou a ser incorporada no tratamento dos pacientes com infarto, com síndrome coronariana sem supra. Quando a gente vai olhar os componentes do desfecho primário, a gente viu que morte cardiovascular contribuiu pouco, 5,1 versus 5,5. Quem mais dirigiu o desfecho primário foi infarto não fatal, 5,2 a 6,7. A AVC contribuiu quase nada. Olhar o comportamento do desfecho secundário, quando eles são componentes do combinado primário, é interessante por isso, para saber, no final das contas, naquele tempo de segmento que a gente fez, que às vezes a coisa pode se mudar até depois, veja que é uma estratégia para a vida toda isso aqui, ou é uma estratégia para um ano, né, quando eu tenho um tempo médio de 9 meses, mas às vezes é interessante, inclusive, para a gente ter novas ideias de novos estudos. Mas no caso do Curie, quem mais comandou aí o desfecho primário foi infarto não fatal, e se repete também em vários outros trabalhos de terapia antitrombótica. Deixa eu passar aqui no slide. O COMET, que é aquele mesmo fatorial que eu acabei de falar para o metoprolol, a gente teve o braço da uso de clopidogrel no infarto com supra. A análise de 87% da amostra dos 45.000 lá vai, que tinha infarto com supra. Aqui não houve dose de ataque, é clopidogrel versus placebo. O combinado foi morte, infarto, AVC. Aqui não foi morte cardiovascular, não é um MACE clássico, mas também teve coprimário para morte total, com aquele desenho de segmento até alta hospitalar ou 28 dias, o que fosse menor. E o resultado mostra que no desfecho combinado houve uma redução aí de 0,9 ponto percentual, mais modesto do que teve o Curie do infarto sem supra. A evidência ela apareceu bastante assim, de uma forma mais fraca do que o infarto com supra, mas foram desenhos, infarto sem supra, mas foram desenhos distintos, né? Aqui, ainda que eu tivesse mais de 45 mil indivíduos, a seleção dos indivíduos ou o critério do infarto com supra, ele acabou sendo um pouco mais flexível. Eu não tive dose de ataque do clopidogrel, que depois se mostrou, de fato, repetido por outros estudos necessários para se obter um resultado melhor nos desfechos a curto prazo e a longo prazo. Algumas diferenças na amostra, de lá são não orientais, aqui orientais, enfim. O impacto em doença isquêmica do coração em desfecho recorrente, ele parece ser maior nos não orientais, enquanto que cérebro vascular maior nos orientais. Então, tem algumas questões de diferença da própria amostra que foram levantadas. Mas isso embasou também o segundo antiagregante plaquetário, não só por 30 dias, outros estudos correram depois por um ano, como também preferencialmente por um ano dos pacientes com infarto com supra, e isso já está sendo revisto agora, né? A gente vai e vem. E o ticagrelor, que é o mais novo inibidor de P2Y12, dando também nesse estudo Pleito, que é de 2009, em mais de 18 mil pacientes randomizados, pacientes com infarto, aqui tanto com supra como sem supra, mostrando que a comparação com clopidogrel em já usuários de AS, com desfecho mês em 12 meses, mostrou um benefício modesto também, né? Mas até maior do ponto de vista numérico, se a gente for ver, do que o próprio Curie. Aqui está misturado com supra e sem supra, ok? E a gente tem aqui uma incidência de eventos combinados de 9,8 no grupo ticagrelor versus 11,7 no grupo
clopidogrel em pacientes que já estavam usando ácido acetilsalicílico. Na hora que a gente vai avaliar quem mais respondeu por esse desfecho combinado, teve uma maior diferença em relação a infarto, e aqui aparece morte de causa vascular também, que é o desfecho do mês, tá? Os dois contribuindo para esse desfecho combinado de forma mais importante. Uma coisa que aconteceu, que embora seja um desfecho secundário, não teve plano amostral para ele, mas nos preocupa, é que o ticagrelor foi associado a um pouquinho mais de evento de sangramento cerebral fatal, embora os números fossem bastante pequenos. Isso é passível de ser questionado, mas eu não vou dizer que isso não incomoda o prescritor, que já tem uma droga que funciona. A maior parte do efeito protetor do segundo antiagregante já é feito com clopidogrel, quando usado da forma correta, e se eu coloco um novo antiagregante mais potente do que o clopidogrel, eu beneficio o desfecho combinado, mas eu também ganho um pouquinho no desfecho de segurança, que é extremamente temível, que é o sangramento cerebral. Finalmente, as estatinas, né? O uso das estatinas, o primeiro estudo em prevenção secundária foi em 1995, em pacientes que já tinham tido um infarto agudo do miocárdio, e ao longo desses, quantos anos, gente? 25 anos, né? 25 anos, a gente tem aí dezenas, eu não digo centenas de estudos grandes e pequenos, mas dezenas de bons estudos que em diferentes cenários, e um que, alguns poucos, mais consistentes, mostrando que a estatina deva ser introduzida numa fase aguda da síndrome coronariana aguda, incluindo infarto com supra e sem supra para não usuários, e provavelmente com a dose maior. Então, eu vou apresentar aqui um estudo de alta potência versus potência habitual, né, um estudo de dose alta de estatina versus dose habitual, para se introduzir já na fase aguda ou subaguda da síndrome coronariana aguda. Um estudo que eu coloco aqui, acho que é para finalizar, que nos guiou bastante para essa conduta, é a terapia intensiva versus moderada e polipemiante com estatina na síndrome coronária aguda, o PROVE-TIME 22. O time também é um grupo que vem aí lançando dezenas de ensaios clínicos na área da cardiologia. Foram 4.100 pacientes randomizados que tinham síndrome coronariana há menos de 10 dias. Tem gente que tinha nas primeiras 24 horas, um pouquinho mais, muitos na fase hospitalar da síndrome coronariana aguda. Segmento médio de 2 anos, e a comparação foi de atorvastatina 80, que é a dose máxima, com pravastatina 40, que é uma excelente estatina, que no Brasil a gente já não encontra mais, a gente não entende esses fenômenos, e é muito segura em pacientes que têm mais risco de hepatotoxicidade e até de miopatia, por exemplo, usuários de ciclosporina, ARB e uma série de outros medicamentos. E o desfecho primário é morte total, infarto, aí já incorporando outros que são mais fáceis de acontecer, como angina estável requerendo revascularização, angioplastia ou cirurgia de revascularização, que fosse além dos 30 dias depois da randomização, ou seja, não relativas ao tratamento daquele evento índice, né, daquela síndrome coronariana aguda índice, e acidente vascular encefálico. E esse gráfico em floresta, que já é o hazard ratio aí para os 24 meses de segmento, mostra o efeito em 30 dias, em 90, houve algumas análises pré-planejadas, mas sem intenção de nenhuma avaliação final inferencial, e ao final do follow-up, para tentar ver se a diferença já começava a acontecer desde o início, né? No final do segmento, nós temos aí um hazard ratio, um risco relativo de 0,84, com uma redução de 16%, então, de eventos combinados a favor da atorvastatina, ou seja, além do que já se fazia, que é uma redução, dose de prava de 40 é moderada, quase moderada, é um leve a moderada, né? Então, já se conseguia isso de benefício em relação ao placebo, que já tinha estudos em prevenção secundária e mais perto do evento agudo, e eu consigo um benefício adicional, uma estatina de alta potência, com um perfil de segurança que já se sabe hoje que é bom, embora a gente fique atento à hiperglicemia, enfim, mais incidente hoje. Redução relativa de 14%, e do ponto de vista de... Veja como é mais evento. Aqui a gente tem 22%, porque eu estou somando um monte de coisa aqui, estou pondo angina, aí fica mais fácil aparecer a diferença, né? A diferença de quase 4 pontos faz a favor da dose máxima de atorvastatina, dose de pravastatina moderada, que é a dose de graça. Eu acho que com isso aí eu cumpri alguns exemplos, né, de estratégias que a gente faz hoje, no tratamento do infarto agudo,
algumas delas, logicamente, se mantêm por um ano a vida toda, né? Um antiagregante a vida toda, em geral AS, o segundo antiagregante até 12 meses, estamos discutindo se menos, porque os pacientes estão ficando cada vez mais mórbidos e idosos, com maior risco de sangrar, então já tem estratégias para 6 meses, às vezes, a depender se usa anticoagulante associado 1 mês a 3 meses, de terapia tripla, vários cenários diferentes aparecendo. Estatina também para a vida toda, dose máxima, se possível, se por algum motivo que não seja intolerância importante, a gente pode passar para metade da dose máxima de atorva, para 40, e a rosuvastatina com evidências menores, mas a gente usa no cenário de prevenção secundária também, porque é de alta potência. Ok? Eu encerrei aqui. Eu tenho uma reunião até 11 horas, viu? Mas já estou atrasadinha. Alberto? Ok, Adriana, muito obrigado. Eu podia dizer assim, rapidamente, terminando, uma palavra que você mesmo disse aqui, tem estudantes aqui desde o primeiro ano de medicina até o 7º semestre, né? Você procurou, na sua formação, aprender epidemiologia, pratica medicina baseada em evidência, e você podia dizer uma palavra aqui para esses estudantes mais novos que estão começando, tomando uma disciplina como medicina baseada em evidência, qual a importância e como eles podem usar esse ensinamento, esse aprendizado para todo o restante do curso médico dele e para a formação como médico? Assim, posso sim, vou falar brevemente, eu acho de uma importância fundamental, né? E independente da vocação, da intenção de entrar na área de pesquisa, que para nós é mais difícil, certamente, num país em desenvolvimento, mas não é tão difícil assim, né? A gente vê vários colegas entrando na área de geração de conhecimento, e eventualmente até participando ativamente de criação de novas hipóteses, enfim. Mas, independente disso, eu acho fundamental, né? Eu tento fazer isso, agradeço a professora Alberto e a todos que passaram na minha formação também, por conta de dar essa importância e casar com o interesse próprio. Eu acho que a gente cria não só conhecimentos mais consistentes e verdadeiros, como cria autonomia. Então, assim, a gente tem hoje dezenas de milhares de publicações, isso que eu estou falando aqui todo mundo repete, a gente tem que aprender a selecionar, não só artigos originais, como artigos tipo documentos de síntese, né, diretrizes, protocolos, e a gente tem o dever, eu digo isso na medicina toda, mas especialmente se você escolhe uma área, na sua área, de saber sobre a geração original do conhecimento. Isso nos dá amplitude de conhecimento, nos dá facilidade na interpretação e nos dá autonomia. Eu acho que o nome é autonomia na tomada de conduta. E é nisso aí que você corrobora e você fundamenta mais ainda o seu conhecimento. E nessa parceria na relação médico-paciente com o paciente e sua família, fica muito mais fácil de você conversar e argumentar a favor de determinadas condutas e, eventualmente, até contra condutas que o paciente venha fazendo. Então, na área do ensino, não preciso nem dizer, mas na área da assistência, eu acho fundamental a autonomia. Ok, Adriana, muito obrigado. Parabéns pela sua aula. Já apareça sempre, viu? Desculpa ela longa, eu falo muito, hein? Ricardo, você queria falar alguma coisa aí, né? Estava ligando. Não, só dar os parabéns mesmo, Adriana. Fantástica a aula. E é uma aula para mim mesmo, assim, como professor, fantástica a discussão, essa questão de colocar em perspectiva como as evidências, né, pesar o que é evidência, o que é benefício clínico. Eu agradecer a sua presença aqui, realmente fantástica. Obrigada. Então, bom dia, gente. Antônio Alberto, eu mando para você a aula, tá? Os slides para você botar lá. A aula em PDF gravada, ela já está aí, né? Isso. Tá bom, pessoal. Vamos nos encontrar lá no AVA, né? Até mais. Tchau.